Estaremos dando prosseguimento aos estudos das lições bíblicas. Hoje a terceira lição a ser estudada, trazendo mais um assunto na temática geral, mordomia cristã, né? Tempo, bens e talentos. Como devemos administrar os bens de Deus no tempo que se chama hoje, né? No tempo presente. A terceira lição vai enfocar ou trazer aqui a nós os cuidados para com a alma e o espírito, né? Como foi aqui lido. Convido os irmãos a abrirem suas revistas. Lição de número 3, a mordomia da alma e do espírito. O texto áureo em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser santificado em tudo, ser distinto em tudo, né? Ser diferenciado em tudo. E aí ele vai relacionar isso tudo, né? Espírito, alma e corpo. Então a gente já pode perceber que nós somos criaturas complexas, né? Não temos só o elemento material que vimos domingo passado, o corpo, mas temos aqui elementos imateriais que fazem parte da nossa constituição, da nossa natureza. De maneira que em todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, nós devemos ser santificados, devemos ser separados, devemos ser diferenciados, né, distintos. Em verdade prática, ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí o objetivo, né, é a preparação da vida para a volta do Senhor. O crente, ele deve viver, né, sempre em função da volta do Senhor. Devemos ter sempre em mente a volta do Senhor. Como estudamos aqui a mordomia cristã, e uma das razões para esse estudo é a importância e o valor, né, dessa doutrina no tocante a uma prestação de contas que todos nós haveremos de prestar para com o nosso Deus, para com o nosso Criador, para com o nosso Senhor, para com o nosso Redentor. Há uma prestação de contas. A vida não pode ser administrada de qualquer maneira, ela não pode ser levada, né, vivida de qualquer forma, de qualquer maneira, com cada um fazendo, né, como bem lhe parece, mas a vida deve ser conduzida à luz daquilo que Deus tem revelado, Deus tem mostrado na sua palavra, né? Na Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Então, o texto lido em classe foi Gálatas 5, um importante texto, onde há a recomendação de se andar em espírito, e espírito aqui com letra maiúscula é o Espírito Santo. Andar aqui é viver, né? Ter uma vida no espírito,
para não se cumprir a concupiscência da carne. Essa carne aqui não é o corpo, mas a natureza humana que foi afetada pelo pecado. A gente deve ter sempre em mente que o pecado afetou todo o nosso ser. Então não foi só o corpo que foi atingido com o pecado, a alma também, o espírito também. Todo o nosso ser foi afetado pelo pecado. E aí, para vencermos, né, essas concupiscências da carne, a gente deve andar no espírito. É o único caminho para a vitória. É uma vida no espírito. Vamos aqui para o tópico, vamos para o comentário, porque a revista traz hoje alguns tópicos, e dentre eles nós temos aqui o tópico 1, que é conceituando alma e espírito. O que é alma, o que é o espírito, não é? São os dois a mesma coisa? Qual a origem da alma? Em que momento ela é criada? Em que momento, né, ela é formada? Ok? Será que existíamos antes? Será que havia uma pré-existência de cada uma aqui antes do nascimento? São perguntas que precisam de respostas, né? E nós vamos buscar respostas na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre a origem da alma? Em que momento ela é formada? São assuntos um tanto assim profundos, né, e misteriosos, né? Muito bem, vamos ver aqui no tópico conceito de alma e espírito algumas teorias sobre a origem da alma e do espírito. Muito bem. O tópico de número 2 vai tratar da mordomia da alma, e a alma aqui como sinônimo do homem interior, né? Quais são as necessidades da alma? Do que a alma necessita? Nós sabemos o seguinte, que se formos conceituar o ser humano, poderíamos dizer um ser ou uma criatura todo necessidade. Nós não somos autossuficientes em nada, em nenhuma área de nossas vidas, em nenhum aspecto de nossas vidas nós somos autossuficientes. Então, o que é o ser humano? Um ser pobre e necessitado. E é isso que a palavra de Deus vai revelar ao longo, né, das Escrituras Sagradas. Mas eu lembro aqui da passagem do Salmo 40, quando o salmista canta, né, poeticamente, né: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Então, o ser humano, a criatura humana, é um ser ou uma criatura todo em necessidade, que precisa dos cuidados do Criador. Então nós não somos autossuficientes em nenhuma área de nossas vidas, né? O orgulho muitas vezes ofusca ou busca ofuscar, ocultar, né, sufocar essa realidade. Mas o caminho do orgulho é o caminho da loucura. O caminho do orgulho é o caminho da loucura, né? A
A verdade, a realidade, é uma pedra que esmaga todo aquele que nela tropeça. Ok? A verdade, a realidade, é uma rocha, uma pedra, que esmaga todo aquele a quem nela tropeça. Então, ir de encontro à verdade é seguir um caminho de loucura, um caminho de morte, um caminho contrário à vida. Ok, queridos? Então, no tópico 2, a revista aqui propõe a mordomia da alma interior. Peço desculpa aos irmãos que eu estou com a voz um pouco assim afetada, né? Peguei uma gripezinha aí no começo da semana, e aí eu estou com a voz ainda um pouco assim afetada. Aqui e acolá tem um pigarro na garganta, né? Então os irmãos me desculpem, tá? Para eu não estar pedindo desculpa todo tempo, direto. E aí, a mordomia da alma, o homem interior, né? Quais são os cuidados da alma, né? E o tópico 3, a mordomia do espírito, né? Que é cuidados nós podemos dispensar ao espírito, né? Quais as necessidades do espírito. Olha, conhecer esse assunto é muito importante, porque é conhecer a si mesmo. E quando a gente conhece a si mesmo, a gente tem condições de cuidar melhor de si mesmo, né? Cuidar da vida. Então, muitas vezes nós tomamos cuidados para com o nosso corpo, para com o nosso organismo, diante de um conhecimento que nós temos, mesmo não sendo um conhecimento, vamos dizer assim, científico, né? Mesmo sendo um conhecimento comum, mas o conhecimento é de suma importância para que a gente se muna de cuidados, ou não é? O que é que quando a gente era criança, a nossa mãe dizia assim: menino, não senta nesse chão quente não é? O que era que ela estava recomendando? Cuidado com o organismo, cuidado com o corpo, mediante o que? A base do que? De um conhecimento, não é? Ok? Então assim, o conhecimento é muito importante, porque vai nos munir de ferramenta para uma boa administração da vida. Porque aquilo que acabamos de falar, a verdade é uma rocha que esmaga todo aquele que nela tropeça. Mesmo que o indivíduo seja ignorante, ou seja, mesmo que ele não conheça a verdade, sua ignorância não vai, poupá-lo dessa tragédia. Ok? É importantíssimo conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, precisamos avançar no conhecimento da verdade. Se conhecermos, a realidade para a vida presente, a vida temporal, a vida material é importante, será que também não é importante conhecer as verdades que regem, que governam o mundo espiritual? Será que não é? Será que o descuido para com o mundo espiritual, ou seja, para com os cuidados da alma e os cuidados do nosso espírito, não é uma escolha ou uma decisão irracional, própria dos loucos?
Será que não foi por isso que Jesus falou de um homem que juntou, acumulou cereais nos seus celeiros, mandando até construir novos celeiros, e depois de abastecidos, ele olhou, viu os seus celeiros, abastecidos daqueles cereais, ele olhou para ele mesmo e disse para si mesmo: agora minha alma, olha para quem ele fala, ele não fala para o corpo dele, ele fala: agora minha alma descansa, folga, esse folgar é festeja, celebra, come e bebe, porque tens muitos dias pela frente. Nessa parábola, Jesus diz que Deus dirigiu a esse homem uma palavra. Qual é a palavra de Deus para quem vive essa filosofia de vida? Louco, e aí adverte, qual é a loucura dele? Ele estava tropeçando na rocha que esmaga todo aquele que nela tropeça. Louco! Olha aí a rocha. Esta noite pedirão a tua alma, a vida não é tua. Como é que tu podes assegurar uma coisa que não é tua? Como é que tu podes assegurar a tua alma que tens muitos dias pela frente? Loucura! Essa noite pedirão a tua alma, e para quem você a tem preparado. Olha aqui a preparação da alma e do espírito. Para quem tu tens preparado. Então a vida, ela pede preparo, ela pede aplicação do conhecimento, tanto para o tempo presente como para o tempo por vir. Irmão Giovanni, Mateus o que, irmão? Mateus 5:22. Mateus 5:22 é o Sermão do Monte, né? Faz parte do Sermão do Monte, que vai de 5 a capítulo 7. Eu, porém, contigo, que qualquer que se contigo se encolejar contra o seu irmão, traz sujeito a julgamento. Qualquer que disser a seu irmão, rapta, será sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, será sujeito ao fogo do inferno. É isso que eu estou dizendo. Esse negócio de ser raca aí, desse tolo. São palavras ditas com a boca, mas que elas não são ditas no vazio. É um assunto que a gente vai tratar na lição de hoje. As palavras não são ditas num vazio, né? Há algo que antecede as palavras, há algo que vem antes das palavras. É como também as ações, as atitudes, elas não acontecem num vazio de propósito, de sentimento. Existe algo que antecede as ações, e é a isso que Jesus vai chamar a atenção.
E o que é que antecede as palavras? O que é que antecede as ações? O coração, o estado do coração. O coração aqui é a alma. Então as palavras, elas não são simples palavras, elas são expressões de sentimentos e emoções da alma, né? Então não é o simples, a simples louco, né? Não é tão simples, é o que faz essa palavra brotar, e é isso que leva ao inferno, porque no olhar de Deus, na mira de Deus, não estão só as palavras e as ações, sem aquilo que são a base delas: sentimentos, emoções, motivações. E isso leva ao inferno. Não, o estudo de hoje está bem interessante. E aí eu estou me lembrando aqui de uma passagem bíblica que eu vou citar logo agora, senão eu posso esquecer, né? E aproveitar o gancho aí do irmão Giovanni. Sobre tudo o que se deve guardar. O que é que a gente deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha só, que advertência. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O que é que Jesus, aí a gente não pode deixar de considerar o contexto, tá? O contexto do texto, né? A gente não pode isolar o texto do seu contexto, porque senão a gente vai perder muito conteúdo, muita coisa importante que se deve considerar. O contexto religioso nos dias que Jesus pronunciou o Sermão do Monte era de pessoas que viviam uma hipocrisia. Elas eram zelosas para com a lei, mas era um zelo exterior. Tão exterior que Jesus vai dizer que no interior eles eram sepulcros, estavam cheios de podridão. Então havia uma ênfase para com o mandamento, para com a letra do mandamento, para com a mecânica do mandamento, e não existia olhos, visão, entendimento, percepção para com o espírito que estava por trás do mandamento. Então, assim, na prática, o adultério para eles era o ato. Só existia o adultério se ocorresse o ato. E aí Jesus vai dizer: meu filho, antes do ato você já adulterou. E aí o que é que Jesus vai dizer? Aquele que olha para uma mulher, o contexto aqui era da predominância, né? Vamos dizer, masculina na sociedade. Os homens eram cheios de direitos, viu? Eram cheios de direitos. As mulheres não tinham direito de coisa nenhuma, não. Mas os homens eram cheios de direitos. Por isso que Jesus vai usar a figura masculina, mas a recíproca é verdadeira também para a mulher. O mesmo princípio é aplicado também para a mulher. Aquele que olhar e
em seu coração, homem interior, desejar esta mulher, no seu coração ele já adulterou com ela. Vocês estão dando ênfase ao ato, mas o problema é muito mais profundo. O ato é só a pontinha do iceberg, da montanha de gelo. O que está oculto, o que os olhos não veem, não conseguem enxergar, é uma montanha de problema que condena e lança no inferno. Irmão Edson, até falando que antes, de falar alguma palavra, que vem antes dos sentimentos. E exatamente essa expressão de raca, ela não é uma palavra, segundo estudo, até que eu tive me entendendo com essa palavra, expressão raca, ela não é uma palavra torpe, não é uma palavra pejorativa, ela é apenas aquela manifestação de quando alguém vai escarrar. Pronto, é isso aí. E aí tem essa expressão raca, conforme o estudo que eu fiz. Aí, interessante, não é nem uma expressão torpe, nem uma palavra feia, é apenas a manifestação. Isso faz isso com o sentimento. Eu não sei se o senhor leu alguma coisa a respeito. não li nada a respeito assim, mas a gente vai entender que com certeza é algo, né, negativo. Ok? Como a gente, né, louco, idiota, né, senhor abestado, jumento. A gente não chama isso com as pessoas quando está com raiva, né? Faça raiva a você, para ver o que é que você vai fazer. Senhor abestado. Sim, deixa eu ver aqui. Chegou aqui um papelzinho. Amém. As nossas saudações em Cristo aqui ao nosso irmão, duas vezes, né? Irmão João Marcos, nosso irmão carnal e também irmão em Cristo, está aqui nos acompanhando nessa escola bíblica, né, dominical. Deus abençoe, meu irmão, a você e a sua família, e seja bem-vindo, né, a essa escola bíblica. É uma honra, né, ter todos os irmãos que nos acompanham nessa transmissão. Amém? O nosso estudo hoje é sobre os cuidados para com a alma e o espírito, né? Sabemos, já vimos aqui, que nós precisamos de cuidados, tanto para com a alma como para com o espírito. Nós somos seres ou criaturas complexas, e para uma boa administração se requer conhecimento. Sem conhecimento não é possível haver uma boa administração. Então, o conhecimento é fundamental, né? É essencial para uma boa administração. Isso por quê? Porque a verdade é a verdade, né? E tropeçar na verdade é um desastre, porque todo aquele que tropeça na verdade, ela é uma rocha que vai cair sobre essa pessoa que tropeçou. Então, meus irmãos, avançando aqui, né, na nossa lição, o irmão Giovanni, não sei se atendeu aí, se adicionou alguma ajuda, né, para a sua pergunta, né, a sua compreensão, ok? Avançando aqui na nossa lição, a mordomia da alma e do espírito, convidamos os irmãos para entrarmos aqui no conceito de alma
espírito, tá? Qual é o significado, né, de alma e espírito? Então diz assim, no Antigo Testamento a palavra alma é nefesh, tá certo? No Novo Testamento o termo, né, usado é psique. Por que essa diferença? Simples, é porque a língua do Antigo Testamento era a língua hebraica, né? E a língua do Novo Testamento é a língua grega. Então, línguas diferentes, palavras diferentes para, né, vamos dizer, a mesma coisa. No hebraico, nefesh, no Novo Testamento, grego, psique, que tem o sentido de alma. Essas duas palavras têm o sentido de alma e de vida, e encontra-se ligado à palavra psíquicos, que significa pertencente a esta vida. Ela é a base das experiências conscientes. Uma das características da nossa alma, da alma humana, é a consciência, ou autoconsciência, consciência de si mesmo. Nós temos consciência do mundo à nossa volta, mas não só do mundo à nossa volta, nós temos consciência de nós mesmos, tá? Então esta alma vai ser a base das experiências conscientes, né? Equivalendo, portanto, à própria vida, equivalendo à própria personalidade, ou a mesma pessoa, tá ok? Assim, o texto bíblico de Levítico 17, 10 a 15 revela uma diversidade de sentidos para a palavra alma, tá? Alma vai ser o que? A pessoa. Muitas vezes vai ser a pessoa física, tá certo? Versículo 10 de Levítico 17. Alma vai ser também a vida de um animal, mas aqui a gente já deu uma nota, né, de uma característica que é própria da alma humana, a autoconsciência, ok? Ou seja, a alma humana, ela é dotada de personalidade. A alma humana é dotada de personalidade, conhecimento, emoção e vontade. Essas três coisas caracterizam a personalidade: conhecimento, emoção e vontade, né? E esta alma humana, ela vai ter conhecimento de si mesmo. Olha, o indivíduo pode negar, né, a existência de qualquer coisa, de qualquer pessoa, mas uma coisa que ele não pode negar é a existência dele mesmo. Porque se ele disser eu não existo, aí a gente pergunta, e quem disse isso? Então o indivíduo diz, Deus não existe. Disse o louco no seu coração, não há Deus. Mas uma coisa ele não pode negar, é que ele existe. E uma coisa que ele sabe, que ele não é a causa dele mesmo. Ele sabe que não foi ele quem trouxe a esse mundo. Ele não é a causa de si mesmo. Sua existência pede uma causa fora dele, para além dele. Por isso
aquele que diz que Deus não existe é louco. Porque negar a existência de Deus é uma, vamos dizer assim, afirmação irracional, sem fundamentação, né, razoável, inteligente, lógica. Ok, queridos? Então, importantíssimo isso. Avançando aqui, do ponto de vista teológico, né? A alma é a sede do quê? Das emoções e do que mais? Dos sentimentos, né? Conforme Jesus expressou num contexto de angústia. A minha alma está profundamente triste até a morte, né? Ok, queridos? Muito interessante. Agora, deixa eu dar aqui uma outra nota, só para enriquecer mais aqui, né, o nosso conhecimento, né? Ele fala aqui da palavra nefesh no hebraico, né, para se referir à alma, né? Mas na língua hebraica é muito comum o uso, né, de membros do corpo para referir-se ao elemento imaterial do nosso ser. Então é muito comum que a palavra, né, o sangue seja usado no sentido de alma. É muito comum que a palavra coração seja usada no sentido de alma. Também encontraremos no Antigo Testamento a palavra rins, entranhas, no sentido de alma, ok? Ossos, lembra aí a passagem? Pronto, a irmã Luana aqui está lembrando aqui, né? O próprio salmista usa a palavra ossos para referir-se à sua alma. Os meus ossos se envelheceram quando eu me calei, envelheceram dentro de mim. Ele não está falando do esqueleto dele, não está se referindo ao esqueleto dele, ele está se referindo ao interior imaterial dele. E aí ele está fazendo uso de vamos dizer assim, órgão do seu corpo, de uma parte do seu corpo, tá ok? Não considerando isso, é que umas seitas aí tomam o sangue como sendo alma, e aí chegam até a proibir, né, o uso do sangue na doação, na transfusão, porque eles entendem, eles acreditam que se misturar o sangue de uma pessoa com o sangue de outra pessoa vai dar confusão, porque é a alma de uma pessoa com a alma de outra. Ora, isso é uma característica da língua hebraica. Na língua hebraica, o sangue é tomado muitas vezes no sentido de vida, no sentido de alma, o homem interior, o homem imaterial, a criatura imaterial, o ser imaterial, ok? Já na língua grega não há esse problema. A língua grega já fazia uso de palavras para descrever o mundo abstrato. Então, a língua hebraica era pobre de palavras, isto é, tinha poucas palavras para descrever o mundo abstrato. Já na língua grega, não. Ok, queridos? Então, é só uma notinha para quando os irmãos se depararem com as expressões no Antigo Testamento. O Senhor sonda as minhas entranhas, e aí você fica, o que é que isso quer dizer? Os meus rins, e Deus está olhando agora, é o homem interior, é o ser imaterial
né, dentro de nós. Irmão Edson. O salmista Davi diz assim: bendiz ao minha alma ao Senhor, esqueça de nenhum dos seus benefícios. Isso aí ele estaria falando para o espírito, ou mesmo para a alma, ou para os dois. Para os dois. Porque tem uma coisa, irmão Edson, não sei se os irmãos entenderam a pergunta dele. Quando o salmista Davi no Salmo 103 diz assim, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga seu santo nome, né? E aí ele diz, não te esqueças, ó minha alma, né, de nenhum dos seus benefícios. Ele está falando para a alma ou para o espírito dele? Para os dois. Porque se tem duas coisas que não pode se separar, é alma e espírito. A alma se separa do corpo. Alma e espírito, elas podem a alma e o corpo podem se separar. E quando isso acontece, dá-se o nome de morte. O que é que morre? O corpo. Não é a alma que morre. É o corpo que morre. O pó volte à terra como era, e o espírito torne a Deus que o deu. Tu és pó e em pó tu has de tornar. Então, quando a alma se separa do corpo, ocorre a morte do corpo. Mas a alma e o espírito são inseparáveis. São tão inseparáveis que existe vamos dizer assim, uma divisão de pensamentos acerca da alma e do espírito. Para algumas pessoas, alma e espírito é a mesma coisa. Elas são chamadas de dicotomistas. O homem é dicotômico, né? Ele possui um elemento material e outro elemento imaterial. Então alma e espírito é a mesma coisa para algumas pessoas, mas vai existir outros estudiosos, pensadores, que irão dizer que o homem é tricotômico. Ele na verdade possui 3 elementos constituintes, né, no seu ser. Ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Ou seja, essa outra escola, né, de pensamento vai distinguir, vai perceber uma distinção entre alma e espírito. Mas alma e espírito são inseparáveis. Quando a gente chegar lá do outro lado, a gente vai saber, né? Por aqui, por enquanto, não vai fazer nenhuma diferença quem acha que é dicotômico, quem acha que é tricotômico, não vai fazer diferença nenhuma. Ok, irmão Hugo? Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus, a espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, tudo leva a crer, né, que há sim uma distinção entre, né, alma e espírito. Né? Esse próprio texto de Hebreus 4, 12, né? Divisão, né? Fronteira, né? Divisão aí como fronteira, né? Da alma e do espírito, né? Mas o fato comum aos dicotômicos e aos tricotômicos é que alma e espírito, né, são os elementos imateriais da nossa constituição humana, distintos ou diferentes do corpo, o elemento físico, o elemento material. Irmã Luana, se o estado, a irmã Luana está perguntando aqui se o estado da alma afeta o espírito. Eu não sou psicólogo, não. A psicóloga aqui é a irmã Luana Sampaio ali, né? Olha,
A gente pode deduzir que sim, porque se o estado da alma afeta o corpo, não é? Por que não o espírito? E o estado do espírito afeta a alma também. Ok? O estado do espírito afeta a alma também. Então, nós somos seres ou criaturas complexas, né? A gente busca separar assim e estudar as coisas separadamente, e nem sempre dá para separar as coisas, principalmente quando chega na profundidade do nosso ser. É fácil separar a unha do dedo e estudar a unha, não é? Ou só o dedo. Mas quando se trata da alma e do espírito, elementos profundos da nossa existência, a coisa se torna mais complexa, difícil, desafiadora, e nós não devemos ser precipitados. A gente deve ir aonde a palavra de Deus vai mostrando, revelando, porque esse mundo aí é o mundo de Deus, e Ele conhece muito bem. É onde Ele revela, amém. Ele não revelou, eu não tenho que dar um passo no escuro. Ok, queridos? Não tenho que afirmar coisas como verdade que Deus ainda não revelou. Irmão Hugo, Tiago, pode sim, pode. É porque a gente está aqui, né, já entrando, né, na complexidade do nosso mundo interior. A gente vai aqui lendo e já estamos entrando nessa complexidade. Mas nossa alma precisa de cuidados e nosso espírito também precisa de cuidados. A gente pode dizer que a nossa alma, ela nos conecta com o mundo à nossa volta, né? E o nosso espírito é aquele elemento do nosso ser que nos conecta, né, com Deus, né? Nosso elemento aí espiritual que nos liga a Deus, ok? Mas a alma seria a sede das emoções e a sede dos sentimentos. Ela vai ser a sede dos desejos, ok? Vai ser a sede dos desejos, vai ser também o lugar da vontade, ok? O lugar da vontade, da escolha, da decisão. É nesta, vamos dizer assim, nesta parte profunda do nosso ser, que vai precisar de cuidados, que precisa ser bem administrada. E uma boa administração é uma administração à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos avançar? Qual é a origem da alma? Olha, outra coisa complexa aqui. A origem da alma. A alma está unida ao espírito. E aí, irmão Edson, unida de um modo inseparável. Ok? Por isso é humanamente impossível separá-los. Só a palavra de Deus pode fazê-lo. E aí a palavra de Deus vai na divisão, vai na fronteira da alma e do espírito, né? Assim, tanto a alma quanto o espírito constituem a parte imaterial,
né, da nossa natureza humana, do nosso ser. Em relação à origem da alma, há pelo menos 3 teorias que tentam explicá-la. São elas: a teoria da pré-existência, a teoria do criacionismo e a teoria da participação. Como a revista aqui está colocando, são teorias. Então, a origem da alma, ela é mistério, né? Então, surgem tentativas de explicar essa origem, né? Nós somos mais, vamos dizer assim, propensos a aceitar uma delas, né? Rejeitamos outras e somos propensos a aceitar uma delas, e com base em textos bíblicos, né? Em passagens bíblicas, ok? Então vamos lá vamos conhecer a teoria da pré-existência. O que diz essa teoria da pré-existência da alma? Segundo essa teoria, as almas existem nas diversas esferas do mundo espiritual e elas entram no corpo gerado num processo denominado reencarnação. Já dá para de cara os irmãos saberem, né, que nós não aceitamos essa teoria, não acreditamos na reencarnação, ok? Por quê? Porque a Bíblia não mostra reencarnação. A linguagem bíblica é de ressurreição, ok? Ressurreição predomina na Bíblia, né? Não só predomina, domina. Não aparece na Bíblia reencarnação. Então vamos lá. O objetivo desse processo, né, segundo essa teoria, é levar a pessoa a sofrer pelos pecados cometidos em pretensas existências anteriores, né? Esse é um dos pontos fundamentais de um movimento religioso chamado Espiritismo. Entretanto, não há fundamento bíblico para essa teoria. A Bíblia revela que o pecado original, pecado do primeiro casal, né, passou a todos os homens, Romanos 5,12, e que vigora até os dias atuais, pois não há homem que não peque. Então até hoje, né, a humanidade sofre aqui as consequências do pecado original. Porém, o sangue de Cristo purifica o pecador, e aqui está a base da nossa redenção. Vamos conhecer a outra teoria. Rejeitamos a teoria da reencarnação. Vamos conhecer a outra teoria, a teoria do criacionismo. Segundo esta teoria, baseada no pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação de almas diariamente, ou seja, a criação não parou. Até hoje Deus está criando alma. Fica difícil da gente aceitar isso quando lá em Gênesis, capítulo 1, né, vamos encontrar que Deus cessou das suas atividades, né? Vamos dizer, na criação, e ele descansou no sétimo dia. Esse descansar aí é no sentido de cessar, não tem mais nada sendo criado. Fica difícil, né? E aí Deus dedica-se à criação de almas diariamente,
para que habitem nos corpos que forem sendo concebidos, né? É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos, tá? Agora vamos para a terceira teoria, que é a que mais vamos concordar ou aceitar, né? É a teoria da participativa. A teoria expressa que Deus dá vida a toda a pessoa gerada de acordo com o que? De acordo com as leis da reprodução biológica geradas por Ele. Assim, homem e mulher geram um novo ser com a cooperação divina. É uma vida que tem base, é uma visão que tem base na Bíblia e que está harmonizada com a palavra de Deus. Olha o que é que vai dizer Zacarias capítulo 12, versículo 1, a parte B do versículo. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Ou seja, Deus já estabeleceu princípios, leis na criação, né, que regem o surgimento de novas vidas, ok? Então, nós nos inclinamos para aceitar mais essa ideia aqui, ou essa teoria aqui, que Deus já estabeleceu na criação esta lei, né, de vida gerar vida, logicamente, com a sua participação, porque a verdade, irmãos, é que nenhuma célula do nosso organismo funciona sem Deus assegurar esse funcionamento, sem Deus garantir esse funcionamento. Hebreus vai dizer que a criação é sustentada pela palavra do poder de Deus. Então Deus sustenta a sua criação. Então o Criador estabeleceu leis e no princípio Ele estabeleceu esta lei, né? Que as almas elas seriam reproduzidas através do processo biológico de geração de filhos. Ok, queridos? Deus age na criação de cada alma e espírito dentro do ser humano, e isso é um dos muitos mistérios da fé pela qual devemos curvar-nos humildemente diante de sua magnitude. Então, aceitamos essa teoria da participação. Então Deus nos fez participantes da sua criação, porque através de leis biológicas que regem os organismos vivos, né, novos seres são gerados, novas vidas, novas almas e espíritos são gerados. Deu para entender, irmãos? É complexo, né? É difícil, mas é o que a gente mais se inclina aí para aceitar enquanto teoria, né, explicativa da origem da alma. Ok, meu? Mas o fato é que cada um sabe que está aqui, né? Que foi gerado no ventre materno. Cada um tem essa consciência, esse conhecimento.
Muito bem. Agora vamos para o Espírito, né? Porque no tópico 1.3 encontramos a conceituação do Espírito, ou de Espírito. Segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere a Espírito é pneuma. Se psique é alma, pneuma vai ser Espírito. E pneuma vai lembrar o que aos irmãos? O irmão escuta essa palavra, pneuma, lembra de quê? Lembra de pneu. Não lembra? O que é que pneu tem a ver com pneuma? Hein? É porque a palavra pneu quer dizer ar. E soprou, Senhor, né? No homem lá, no corpo que estava sem vida, e ele foi feito alma vivente. Então, aqui a palavra pneuma vai referir-se, né, ao Espírito. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana. Aí a passagem de 1 Coríntios 7, 34. O próprio ser da pessoa, 1 Coríntios 16, 18, 2 Timóteo 4, 22. E mais especificamente a fonte do discernimento. Não, discernimento, percepção. Quem percebe, das emoções, da vontade. Da vontade aqui, Atos 19, versículo 11. Assim o espírito humano, regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível a quem? Ao Espírito Santo. E é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus. Então o nosso espírito, o espírito humano, precisa submeter-se ao Espírito Santo. E é isso que significa a palavra andai em Espírito. Sujeite-se ao Espírito. Entregue a sua vontade, renda a sua vontade à vontade do Espírito. Seja dirigido pelo Espírito. Aí vai dizer qual vai ser o fruto do Espírito. Qual vai ser o fruto do Espírito? Paz, longanimidade, temperança, mansidão. Uma vida dirigida pelo Espírito. Então, isso só é possível para quem já nasceu de novo. Pois quem já nasceu de novo recebe dentro de si a obra do Espírito, o trabalhar do Espírito, o agir do Espírito. Nós não estamos sozinhos. O nosso trabalho, ele não é, vamos dizer, um trabalho sozinho, de uma pessoa, não. O Espírito está trabalhando dentro de nós. O Espírito é quem ilumina, o Espírito é quem ensina, o Espírito é quem revela, o Espírito é quem santifica, o Espírito é quem capacita, o Espírito é quem reveste de poder. O trabalhar do Espírito.
o Espírito de Deus veio habitar em cada pessoa nascida de novo. Ok, queridos? Isso é o que nós encontramos revelado na palavra de Deus. Então você não está trabalhando sozinho. O seu esforço não é um esforço, vamos dizer assim, de só você. Você está sendo ajudado, nós estamos sendo ajudados. Sem a ajuda do Espírito, nós não produziremos fruto. A temperança, a mansidão, né, a paz, ela vai ser um resultado do trabalhar do Espírito no interior de cada um de nós. E aí nós vamos estar cooperando com o Espírito. Amém? Cooperando com o Espírito de Deus. Então você que veio à escola bíblica dominical, com certeza você está cooperando. Você está na igreja, está ouvindo uma, vamos dizer, exposição de um assunto bíblico, você está lendo textos bíblicos, sua mente está focada em algo espiritual neste momento. Então isso é a nossa participação. Você está aqui consciente, você não sabe o que está fazendo? O que é que você está fazendo aqui? Você não sabe o que é que está acontecendo agora? O que é que está acontecendo agora, nesse momento? Você não sabe? Então nós participamos com a nossa consciência, com o nosso desejo. Senhor, eu quero. Senhor, dá-me. Que foi que Eliseu pediu a Elias, sabendo que Elias naquele dia ia ser levado, ia ser tomado pelo Senhor. Eu quero a porção dobrada, eu quero. Olha, de mim mesmo, por mim mesmo, sozinho, eu não tenho como obter não, mas se eu receber, eu quero, né? Nós podemos desejar. Nós não estamos mortos não, você é um ser humano. Deus nos criou e nos dotou de faculdades, e estas faculdades não estão mortas. É verdade que elas foram afetadas pelo pecado, sim, mas Deus está agora habitando dentro de nós, operando em nós, e nós devemos fazer uso destas faculdades. Jesus vai dizer que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No crente, uma pessoa já convencida do pecado, da justiça e do juízo, já nascida de novo, já regenerada por ele vai operar a santificação. Ele vai nos conduzir, nos levar para cada vez mais nós nos desprendermos de quê, irmão? De nós mesmos, irmão. O grande inimigo que nós temos que vencer não é o diabo não, é a gente mesmo. Somos nós mesmos. Nós, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, com os nossos caprichos. Eu quero é desse jeito, se não for desse jeito eu não quero. Não é? Não é assim? E aí o Espírito está nos levando ao amadurecimento. E aí o amadurecimento leva tempo. Algumas pessoas amadurecem mais rápidas do que outras. Por quê?
Porque o processo de amadurecimento, né, chamado de metabolismo, em uns é mais rápido do que em outros. Rapaz, tem fruto que leva tempo para amadurecer. Leva tempo. Mas já tem outros que rapidamente, então é a velocidade, é o metabolismo. Então nós somos chamados ou advertidos a cooperar. Por isso a palavra é andai. Andai. Então temos sim um nível, um grau de responsabilidade nessa decisão. Andai, o verbo andar está no modo imperativo. Andai. Então nós precisamos da ajuda de Deus, e glória a Deus, porque estamos sendo ajudados. Irmão Giovanni. Perfeito, né? Perfeito. Irmão Giovanni está lembrando aqui, na carta aos Hebreus, quando o escritor adverte que eles já tinham tempo para serem mestres, mas ainda estavam sendo crianças, precisando de leite, né? Precisando de leite. Só que Deus nos chamou para o amadurecimento. Jesus disse aos discípulos no capítulo 15 do Evangelho de João: eu vos chamei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse fruto aqui é o fruto do Espírito em nós, operando em nós. Então há em nós um certo grau ou nível de responsabilidade, mas quem está operando e trabalhando em nós, nos levando ao amadurecimento, não somos nós mesmos, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então o crente é uma pessoa totalmente dependente do Espírito de Deus. Nossa fé cresce com o Espírito Santo, nosso amor desenvolve com o Espírito Santo, nossa esperança se fortalece com o Espírito Santo. Fé, esperança e amor passam a ser edificados pelo Espírito, através do Espírito Santo de Deus em nós. E a grande verdade é que se nós não formos levados, conduzidos por Ele, a gente não chega lá. Eu não chego com as minhas próprias pernas lá. Nós precisamos da graça de Deus em nossas vidas, tanto antes do novo nascimento, quanto depois. Então a vida do cristão, a vida do crente, é todo o tempo debaixo da graça de Deus. Ninguém vai chegar lá no céu batendo nos peitos: rapaz, eu cheguei aqui porque eu sou bom, viu? Pense como eu sou um caba bom. E todos nós, quando chegarmos lá, já vamos chegar se ajoelhando assim, né? Já vamos chegar se ajoelhando e baixando a cabeça. Cheguei por tua graça e misericórdia, Senhor. E vai ter uns que vão chegar ainda sendo assim, chamuscados e sapecados assim pelo fogo, sabe? Com cheiro de fumaça, mas cheguei. O importante é chegar, irmão. Com lutas, com dificuldades, mas chegando com a graça de Deus. A gente fala isso para que ninguém deposite sua confiança em si mesmo. Não deposite sua confiança, né? Porque, olha, quando o crente olha para si mesmo, o homem humilde,
ele vai chegar a essa conclusão: eu não sou merecedor. E aí é a oração lá do publicano, que não se viu digno de se aproximar de Deus no templo, e de longe ele se ajoelha e pede misericórdia. Já o outro, que confiava em si mesmo, né? Ele se aproxima e faz aquela oração cheia de vaidade, cheia de orgulho. Não sou como aquele, mas agradecendo a Deus: graças te dou, Senhor. Irmãos, olha, a gente tem que vigiar tanto nas nossas orações, porque às vezes a gente não está orando para Deus, não, a gente está orando para os outros, e está orando para si mesmo. Para os outros verem, para os outros notarem. A gente é tão vaidoso, que a vaidade está até nas nossas orações. Irmão, nossa natureza é terrível, terrível. Se não for debaixo do controle do Espírito Santo, a gente é dominado por ela. Mas Deus nos conceda graça para uma vida sob o controle e a direção do Espírito. Vamos lá, tendo visto aqui a origem da alma e do Espírito, né? Uma origem um tanto misteriosa, né? Nós entendemos que Deus estabeleceu estas leis desde o princípio, para que nós, né, macho e fêmea, sejamos participantes da criação de Deus, gerando criaturas à sua imagem e semelhança. Então, não acreditamos na reencarnação, na pré-existência da alma, e também carece de fundamentação bíblica a ideia ou a teoria do criacionismo, que diz que Deus, né, está dedicando tempo, né, à criação de almas diariamente, né? Muito bem, aí chegamos no tópico de número 2, onde iremos abordar aqui os cuidados da alma, né? Os cuidados para com o homem interior. E aqui vai abordar a tricotomia do homem, né? Dá para perceber que o comentário adota o pensamento tricotômico, que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Mas a título de informação, é importante a gente considerar que existem outras pessoas que pensam diferente, que nós respeitamos, né? A mordomia da alma, tópico 2.2. A Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservada como irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da mordomia da alma: guardar a alma para a vinda do Senhor. Cada crente deve mantê-la íntegra, justa e irrepreensível. Alguns aspectos, porém, devem ser considerados na mordomia da alma. Quais são as necessidades da alma? Essa necessidade inclui a emoção e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. Irmãos, todos nós temos a necessidade de nos relacionarmos, e nós podemos afirmar aqui que Deus nos fez para o relacionamento. Deus nos fez para o relacionamento. Então, relacionar-se é uma das nossas necessidades. Isso, necessidades da alma. Então, é bom conversar
com outra pessoa. A lição aqui vai enfatizar relacionamento com Deus, né? Mas como o assunto aqui é cuidados da alma e do espírito, né? Vamos trazer aqui para o campo terreno, temporal. Conversar com gente é bom. Tem gente trocando aí gente por animal, e aí fica conversando com o animal, mas não há uma interação satisfatória. Pode até haver um certo nível ou grau de interação quando a gente interage com o animal, certo? Pode até haver, mas os animais, eles não possuem a mesma idoneidade. Então gente carece de gente. É bom conversar com gente. Ok, queridos? Muito importante isso. Nós fomos criados para o relacionamento, tá? E nesse relacionamento existem certos gestos que são saudáveis. Um aperto de mão, porque eles comunicam uma mensagem. Não é só com a boca que a gente fala também com o corpo. Tá? Então a gente precisa de aperto de mão, abraço. E aí, para os pais que têm filhos, importante você abraçar seu filho. Abraço. Porque a gente fala com esses gestos, não é? O beijo, o olhar, Remorestina, lembrando aqui, o olhar, comunicando o quê? Atenção, respeito, valor, importância, cuidados. Todos nós aqui possuímos uma necessidade na alma, que é a necessidade de sermos amados, se sentir amado. É uma necessidade da nossa alma. Uma pessoa que não se percebe amada, com certeza é alguém que vai levar uma vida sentindo falta de algo. Nós temos essa necessidade. Devido a essa importância desse amor, foi até externar isso para outras pessoas, né? De forma até, se não perceber, às vezes, ela não tem, né? Aí passa pelas pessoas, até vai até atingir, devido a essa... Sim. O irmão Giovanni está lembrando aqui que a gente, sem perceber, a gente está passando para as outras pessoas aquilo que a gente tem aqui dentro da alma, mas é uma necessidade. Então é muito importante, não é? A nossa comunhão na igreja, o nosso relacionamento uns com os outros na igreja. Nós fomos criados para o relacionamento. Primeiramente, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. E aqui eu quero chamar a atenção para a criação. A Bíblia diz que primeiramente Deus fez quem? Fez o homem. E aí começou a relacionar-se com o homem. Então o relacionamento da criatura humana começa com Deus, né? Mas diz o texto bíblico que Deus falou: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma
adjuntora, alguém idôneo, que ele seja igual, capaz. E aí ele cria a mulher, relacionamento com o outro. Ora, diz o texto que Deus vinha, a que momento do dia? Ele vinha pela viração do dia, todos os dias, todos os dias, relacionamento com Deus. Mas aqui na terra, o homem só estava se relacionando com quem? Com os animais. E aí, o outro como elemento necessário para a nossa felicidade. Eu acho que o grande equívoco do homem moderno é buscar a felicidade nele mesmo, quando a Bíblia mostra que a felicidade está no outro. Ninguém é completo em si mesmo. Em si mesmo, todos nós somos incompletos. Nós precisamos do outro. Então a nossa alma necessita do outro. Então, quando na igreja a gente diz assim: irmão, fale para o seu lado, fale para o irmão que está ao seu lado, eu preciso de você. É porque isso é verdade, queridos. Isso é necessário. É a nossa alma que necessita. Amém? Então, que cuidados a gente deve ter então com a alma? Converse mais, né? Abrace mais, se relacione mais com as pessoas, esteja mais em contato com as pessoas. Só tenha cuidado para não avançar os limites, tá certo? Porque avançou os limites, aí é perigoso demais. A irmã Rorestina falou aqui do olhar. Aí se eu for olhar demais, eu posso ultrapassar falar pouco, né? Os irmãos entendem? Nada exageradamente. Ok, queridos? Muito bem, os irmãos estão entendendo aí. O fato é que alma e espírito precisam de cuidados. E aqui a gente pode dizer que as amizades, os relacionamentos fazem parte, tá? Vamos dizer assim, dos cuidados, as boas amizades, porque a Bíblia fala de amizades que corrompem. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, más amizades corrompem. Invista em boas amizades. Então, invista em relacionamentos com pessoas que estejam orando por você, que estejam orando com você. Ok, queridos? Que invista em relacionamentos com pessoas que estejam dispostas a dividir a carga, porque a Bíblia manda: levai as cargas uns dos outros. Se nós não nos relacionarmos bem, como é que a gente vai querer levar a carga? A gente vai ser individualista. Ora, se eu não estou aguentando nem com a minha, como é que eu vou levar? Aí vamos ter uma visão individualista. Então, invista em boas amizades, qualidade de amizades. O homem bem-aventurado, no Salmo 1, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, e ele também não se detém no caminho dos pecadores, e ele não se assenta
na roda dos escarnecedores. Aí, com tanta gente boa de Deus, cheia de limitações e fraquezas, é verdade, mas são de Deus, que você pode cultivar e desenvolver sua amizade. Você vai arrumar uma amizade com gente incrédula. Que de 10 palavras que saem da boca dele, 9 são palavrões. Que o que ele tem para conversar com você é futebol, é política, é só coisas aqui da terra, ou então as aventuras amorosas dele, porque pecador, pense no indivíduo que gosta de narrar suas aventuras, pecadores, aventuras pecadoras, né? Aí eu estou lá emprestando os meus ouvidos para escutar as narrativas de adultério. Aí a gente acaba sendo contaminado. As más conversações corrompem os bons costumes. Ok, queridos? Não é importante isso? Então a nossa alma precisa de cuidados. E aqui a gente observa relacionamentos. Se relacione com Deus, se relacione com Deus, se relacione com o seu irmão. E aí o nosso relacionamento tem que começar aonde? Primeiro com os que são de casa, porque como é que eu me relaciono com os que são de fora e deixo os de casa de fora? Os meus relacionamentos precisam começar dentro da minha casa, né? Com a minha esposa, com os meus filhos. Ou os irmãos não acham que seja assim importante? Amém, queridos? Estamos todos na mesma estrada da vida, queridos. Tanto eu preciso de você, como você precisa de mim. E nós podemos construir com base bíblica um relacionamento saudável. E isso vai tornar a vida mais leve. Porque a vida já é pesada por ela mesma. Desde que o pecado entrou no mundo, que Deus disse: olha, maldita é a terra por tua causa. Tem coisas que a gente não pode mudar. Como um pastor médico me disse uma vez, numa consulta: Samuel, o paraíso não é aqui. O paraíso não é aqui. Nós fomos expulsos do paraíso. Então a vida já tem o seu fardo, a vida já tem o seu peso por si mesma. Mas a gente aprendendo, né, conhecendo melhor a vida, a gente pode tornar essa viagem mais leve. E aí Jesus vai dizer assim: olha, deixem um fardo de vocês aqui nos meus pés e tomem o meu. Tomem o meu fardo é leve. Ok, queridos? Então vamos investir, meus irmãos, em relacionamento com Deus. Vamos investir em relacionamento saudáveis uns com os outros. Amém? Com pessoas que realmente estejam conosco na mesma estrada da vida, com os mesmos propósitos, né? Com os mesmos objetivos. E assim a vida vai se tornando mais leve, né? Mais amena. Muito bem, a necessidade da alma aqui, necessidade de santificação, cuidado com os sentimentos e emoções que você está nutrindo, alimentando, tá? Não alimente sentimentos ou emoções, né, negativas, né? Negativos,
porque isso irão refletir na sua saúde em todos os aspectos, né? Tanto saúde física, como saúde emocional, como saúde espiritual. Então a santificação da alma é importante. Nossa alma deve, né, ser diferente, diferenciada, separada mesmo das emoções vividas pelo mundo, valorizadas pelo mundo. E aí às vezes a gente chega a ser até antipático, né? Que a gente não está vivendo as mesmas emoções, né, do mundo. Tem gente se matando aí por futebol. Eu saio de perto. Quando a conversa começa, eu saio de perto. Ah, antissocial. Não, meu filho. Depois dos 50, eu só escuto o que eu quero. Entendeu? A gente aprende. Não tem o que estar escutando. E aí, você só fica no lugar que você está se sentindo bem. Não está se sentindo bem, não, meu irmão? Peça licença. Não seja mal educado. Oh, com licença. Tem alguns momentos que no trabalho os colegas respeitam. Não, rapaz, Samuel está aqui. Não, aí já não entra. Mas quando não tem esse limite de respeito, com licença, pessoal, já fiz isso. Não precisamos ser mal educados, não precisamos destratar as pessoas, mas olha, eu só escuto o que eu quero. Você é senhor dos seus ouvidos, ok? Como também dos seus olhos. Não coloque diante dos seus olhos aquilo que vai sujar, manchar a sua alma, vai te prender, vai te escravizar, vai te dominar. Não coloque. Pode até aparecer, mas dizem que o pecado não está no primeiro olhar, está no segundo. Porque tem coisas que aparecem na frente da gente, como um colega chegou com um celular, aqui, olha aqui, quando eu olhei era uma pessoa se matando. Rapaz, pelo amor de Deus, me mostre isso não, rapaz. E ele me mostrando assim com um certo fascínio. Irmãos, tem gente que tem certo fascínio pela morte. Olha, eu não tenho fascínio por escuridão, não tenho fascínio por morte, não tenho fascínio por tragédia, por desgraça, por miséria. Não venha me mostrar essas coisas não. E os antigos já diziam que o que os olhos não veem, o coração não sente. São janelas da nossa alma, ó. Os ouvidos são janelas, os olhos são janelas, o nosso corpo, janelas. Ok? Então vamos cuidar da nossa alma. Foi ver um acidente no trânsito e lá foi atropelada. A alma precisa de cuidados, nosso espírito precisa de cuidados, e esses cuidados passam por bons relacionamentos.
Relacionamentos primeiramente com Deus e depois com o nosso irmão, com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Vivamos bem, administrando assim, à luz da palavra de Deus, a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor a todos, tanto os presentes como quem está aí nos acompanhando, né, no Face. Nosso irmão Raimundo Borges, lá em Itapajé, né, está nos assistindo. A paz do Senhor, irmão Borges. Nossa amiga Ana Paula também está ligada, né, ela nos acompanha de Baturité. E o nosso irmão Darlan, o nosso sobrinho, né, não perde uma escola bíblica, viu? O Darlan não perde uma escola bíblica. Ligado aí, Deus abençoe, Darlan. A irmã Naide, lá em Roraima, bem pertinho aqui de nós, né, também acompanhando aqui essa transmissão, essa escola. Nosso irmão João Marcos, já, né, falamos, ainda continua ligado conosco, né? Deus abençoe. E um alô também para o nosso irmão Guilherme. Irmão Guilherme está nos assistindo aqui pela transmissão. Irmão Guilherme, me encontrei com ele ontem, ali no Mercadinho São Luís, né? Está trabalhando muito, está um pouco ausente aqui da igreja, mas que está recebendo sempre aqui das lições, dos ensinamentos que são estudados nessas manhãs de domingo, a partir das 9 horas. Deus nos conceda da sua graça e nos abençoe sempre na sua presença. Amém